Olá, futura servidora, futuro servidor do nosso querido TJ São Paulo. Sejam bem-vindos aqui ao curso do nosso ilustre e querido professor Cenoura. Hoje nós trabalharemos juntos a parte de Estatuto da Pessoa com Deficiência prevista em seu edital. Alguns poucos artigos, mas que com certeza farão a diferença na sua aprovação. Sou o professor Igor Muniz e estarei com vocês aqui agora nessa jornada, nesses blocos, a 20 questões preparadas e dedicadas especialmente para o concurso de vocês, 20 questões autorais para que você não entre nos sites de questões e se depare com as questões que estarão aqui, você não vai achar, porque foram 20 questões feitas aqui pelo professor, com base em questões da VUNESP. Então, tudo que a gente vai ver aqui nesse curso de questões está diretamente aqui, está direcionado para o seu concurso, para que durante esses 4 blocos a gente consiga ver tudo o que estará na sua prova, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Hoje nós iremos tratar sobre a Lei 13.146 de 2015, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje nós veremos o bloco 1, Disposições Gerais e Conceitos, parte 1. O que eu fiz? Fiz a divisão ali na sequência dos artigos para que a gente consiga ver o maior número de artigos possíveis, beleza? Então, a gente conseguiu ver muita coisa nessas 20 questões. Algumas mais longas, outras mais curtas, mas todas com o nível de aprofundamento que você precisa para a sua prova, para que você não chegue faltando conteúdo e também não desperdice tempo com questões que de repente não estariam ali, beleza? Então, disposições gerais, a gente vai pegar ali o artigo 1º e 2º e já começamos com os conceitos, parte 1, porque o artigo 3º, ele é de longe o mais cobrado na sua prova. Então, como o artigo 3º, ele vai trazer ali muitos conceitos e conceitos fáceis de nós nos confundirmos ali por similaridade de palavras ou por termos ou expressão utilizada, a gente vai dedicar aqui parte desse bloco e parte do próximo bloco para vermos os conceitos mais importantes, beleza? Questões hoje de 1 a 5, professor Igor Muniz, aqui o @ do professor, também se você colocar lá Prof. Igor Muniz no YouTube, você vai encontrar também ali, você vai encontrar o canal do Prof. também com algumas dicas lá. Show de bola? Sem mais enrolação, vamos para a nossa questão de número 1. Conforme a Lei número 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é correto afirmar que... Então, aqui ele quer exatamente o que é correto. Eu chamo a atenção de vocês para a numeração da lei. A Lei 13.146 de 2015. Professor, eu preciso decorar a lei? É bom que você tenha ali a atenção ao número da lei. Por quê? Às vezes o seu examinador, no nível de maldade e falta de criatividade, ele pode colocar para você que os direitos da pessoa com deficiência estão previstos na lei, aí ele te coloca 4 leis que estão no seu edital, mas que não são a 13.146 e mistura aqui a nossa 13.146 de 2015 lá no meio. Beleza? E aí você precisa saber conhecer a lei. Então, como a gente chama muito de Estatuto da Pessoa com Deficiência, é bom, e aí eu trago para vocês em muitos títulos, o número da lei, para que você já vá se familiarizando e até o final do nosso curso de questões você já esteja com o número da lei, com o número da lei na massa do sangue. Beleza? Letra A. Então, ele quer o correto. Letra A. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência destina-se a permitir que a pessoa com deficiência exerça seus direitos e suas liberdades fundamentais com prevalência em relação à sociedade. Opa, a gente olha e tende a dizer, nossa, realmente eles precisam ali de um certo cuidado especial. Mas cuidado, porque tudo o que a Lei 13.146 quer, tudo o que ela quer é isonomia.
tudo o que a nossa lei 13.146 quer é isonomia. Igor, o que é isonomia? Isonomia nada mais é do que a igualdade, é o princípio da igualdade no seu sentido material, ou seja, é tratar os desiguais de forma desigual à medida de sua desigualdade. Então, quando eu trato os diferentes, os desiguais, de forma diferente, de forma desigual, eu dou a possibilidade em que todos estejam horizontalmente, todos estejam em um mesmo patamar. E quando aqui ele fala que a lei ela se destina a tratar com prevalência em relação à sociedade, você está tirando o desigual e continuando com uma desigualdade em relação à sociedade. Então, as ações afirmativas do Estado, bem como as leis de proteção daqueles que necessitam, dos vulneráveis, dos grupos que necessitam de uma atenção especial, não é para você dar destaque, mas sim para você trazer isonomia. Por isso que a nossa letra A não pode ser o nosso gabarito, porque lá na lei fala, não é com prevalência, mas sim em igualdade. Beleza? Em igualdade em relação à sociedade. Beleza? Letra B. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Até aqui, ok. Esse é o protocolo. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque eu não falo em protocolo obrigatório, eu falo em protocolo facultativo. Beleza? Estou falando em protocolo facultativo. Professor, pelo amor de Deus, o senhor trocou uma palavrinha só, cai na minha prova? Pode cair na sua prova. Questões da VUNESP, tratando assim, 4 características, e aí ele te dava o enunciado, 3 características e te perguntava a quarta. A quarta característica para você identificar ela dentre as assertivas que ele estava te mostrando. Então, é uma banca que ora vai te cobrar um raciocínio, hora vai te cobrar um decoreba. Então, a gente vai mesclar isso aqui. Já foi a primeira letra A aqui, em que te exigia um nível de compreensão do que estava sendo dito, e agora uma de decoreba aqui, beleza? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, ok, mental, ok, intelectual, ok, ou sensorial. Show de bola! O qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, veja, quando ele fala aqui, ó, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, ele vai te dizer quais os tipos de impedimento, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir. Então, veja, quando a gente fala em deficiência, quando a gente fala em pessoa com deficiência, eu estou falando aqui de impedimento, beleza? E ele fala a longo prazo, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, essas barreiras são o que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, se aquela minha condição, quando encontro uma barreira, ela impede, ela obstrui a minha plena capacidade, igual a gente falou aqui, ó, em igualdade, olha, em igualdade, isso é aqui considerado pessoa com deficiência, beleza? E aqui a gente já, ó, confirma o nosso gabarito, letra C, beleza? Igor, vamos ver por que estão erradas as outras? Ó, a lei número 13.146 de 2015 foi editada como forma de positivar. Igor, o que é positivar? Positivar, deixa eu apagar isso aqui. Positivar é você transformar algo, alguma orientação em lei, em norma. Então, positivar é transformar aquilo numa lei, em estado positivo, beleza? Os direitos das pessoas com deficiência no ordenamento jurídico nacional, uma vez que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência não fora ratificada pelo Congresso Nacional. Cuidado, cuidado, cuidado. A gente tem aqui, ó, deixa eu trazer você para cá. O que acontece?
A emenda 45, ela trouxe um dispositivo novo para a Constituição e acrescentou lá na Constituição a possibilidade de tratados que versem sobre direitos humanos, tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, eles se passarem pelo rito, de emenda constitucional, eles terão status de emenda constitucional. E o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele busca sua validade na Convenção que trata aqui das pessoas com deficiência. E essa convenção foi a primeira a se subordinar ao rito de emenda constitucional e é o primeiro tratado internacional incorporado ao nosso ordenamento jurídico pátrio, agora com status de emenda constitucional. Então, o que a questão diz? Que a lei foi editada para positivar, e ele fala que a convenção não foi... Opa, eu estou falando que vocês não estão vendo, né? E a convenção não fora ratificada, ela fora sim. Ela foi ratificada e passou, inclusive, pelo rito ali de emenda constitucional. Então, ela foi incorporada. A Lei 13.146, ela vem para dar mais profundidade, ela vem para dar mais detalhamento e para reforçar a proteção que a Convenção já trouxe. Beleza? Então, nossa letra D está errada. Letra E, a avaliação da deficiência é indispensável e será biopsicossocial, devendo ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Ó, biopsicossocial, aqui está correto. Realizada por equipe multiprofissional, sim, e interdisciplinar. Várias pessoas de várias áreas. Multiprofissional, vários profissionais. Interdisciplinar, profissionais de várias áreas vão se juntar para fazer a avaliação da deficiência da pessoa. Porém, contudo, entretanto, todavia, o nosso estatuto, ele traz o seguinte, que a avaliação de deficiência, ela não é indispensável. Pelo contrário, ele fala assim, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, devendo ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, veja, ele fala quando necessária. Então, ele não traz como obrigatória. E é exatamente por isso que o nosso item está incorreto. Beleza? Então, já passamos aqui o gabarito. Letra C, o nosso gabarito. Vamos para a questão de número 2. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação à avaliação biopsicossocial da deficiência realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, é correto afirmar que ele te deu a mesma informação do que que o último item da primeira questão, porém ele não te trouxe aqui que ela é facultativa, beleza? Ele fala, é correto afirmar que nessa avaliação, então ele está falando aqui, ó, a gente vai tratar em relação à avaliação. É correto afirmar que serão considerados os fatores psicológicos e pessoais, psicológicos sim, pessoais também, sendo irrelevante o fator socioambiental? Não, sendo relevantíssimo o fator socioambiental. É um dos fatores a serem observados diante da avaliação biopsicossocial, beleza? Letra A está fora. B, é defeso a equipe multiprofissional na avaliação da deficiência considerar a limitação no desempenho de atividade. Pelo contrário, aí entra agora o nosso léxico vocabular aqui, né? Por quê? O nosso léxico gramatical vai nos exigir que a gente conheça o que é a palavra defeso. Eu já errei uma questão em prova, porque naquela altura do campeonato, em 1000, 2000 e bolinha, eu acreditava que defeso era algo permitido para a pessoa. Então é permitido, ou seja, é defendido a ela o direito de fazer, mas estava completamente errado o meu raciocínio. Porque é só você lembrar do período de defesa dos peixes. Os peixes possuem um período de defesa, ou seja, é aquele período em que é proibido a pesca de determinado peixe, beleza? Então, defeso é proibido, é vedado a equipe multiprofissional considerar a limitação? Não. Ou seja, ela deve considerar, ela considerará a limitação no desempenho de atividades. Essa é uma das observações dos fatores que serão observados, beleza? Então, também não pode ser a letra B.
Letra C. O Poder Executivo criará, por meio de atos normativos, critérios para a avaliação da deficiência. Muito, muito cuidado. Na nossa lei, no nosso estatuto, ele vai falar o seguinte, ó, o Poder Executivo criará, por meio de atos normativos, não. Critérios, pessoal, os critérios para a avaliação já foram criados. Os critérios foram criados pelo Poder Legislativo. Os critérios são esses que nós estamos vendo. O Poder Executivo criará, e aí não precisa ser por ato normativo, porque ato normativo também aqui é função do Poder Legislativo, mas ele criará o quê? Instrumentos de avaliação. Então, instrumentos que irão ajudar a verificar exatamente essa deficiência da pessoa. O Poder Legislativo, ele ficou incumbido ali de criar, de legislar em relação aos critérios, enquanto o Poder Executivo, ele vai criar o quê? Instrumentos para avaliar. Os instrumentos são criados pelo Poder Executivo, é ele quem vai dizer como será executado aquilo que o Poder Legislativo legislou. Beleza? Show de bola? Então, por isso que também não pode ser a nossa letra C. D. O exame médico pericial, componente da avaliação biopsicossocial da deficiência, embora possa ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina, aí aqui entra a importância do período pós-pandemia, em que a telemedicina ela foi regulamentada, não poderá ser realizada por análise documental, pelo contrário, poderá. Então, esse exame médico pericial da avaliação pode tanto se dar por telemedicina, como também por exame documental. Pode os dois. E aí aqui a questão limitou, por isso que está errada. E a gente chega na última, na letra E. Deverão ser considerados a restrição de participação e os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, com certeza. Quando eu falo aqui, ó, restrição de participação, quando eu vou avaliar a deficiência, essa equipe multiprofissional, ela vai dizer quanto que essa deficiência restringe a participação dessa pessoa. E também, ela traz algum impedimento no desempenhar das funções ou na estrutura corporal? Sim. Então, são elementos que serão avaliados. Por isso que a nossa letra E é o nosso gabarito. Beleza? E aí a gente só confirma a letra E. Show de bola? Avançando, questão de número 3. A Lei 14.624 de 2023. Opa, professor, o senhor não falou que era 13.146 de 2015? O senhor errou a lei? Não, calma, eu não errei a lei aqui. É porque essa é uma outra lei que veio modificar a nossa 13.146 de 2015, beleza? E é uma mudança importantíssima aí que muito provavelmente pode estar na sua prova, então máxima atenção. Ó, vem comigo aqui. Máxima atenção, porque aqui eu tenho uma mudança legislativa de 2023. Por isso que eu quis enfatizar para vocês aqui a lei que trouxe a modificação e o ano dela. Porque a chance dela estar na sua prova de qualquer forma é gigantesca. Então a gente vai se antecipar para que a gente não seja pego de surpresa ali pela banca. E com certeza, o seu concorrente que vai estar estudando por material desatualizado vai passar batido nessa aqui, mas você não, beleza? Vamos nessa. Então, essa lei, ela acrescentou o artigo 2º-A do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o nosso artigo 2º-A. Em relação a essa inovação legislativa, é correto afirmar, exceto, cuidado. Às vezes, a banca VUNESP, ela traz esse modelo. Quando ela fala exceto, ela vai te dizer assim, é correto. Então, são 5, 4 estão corretos. Um item está errado. Esse item que está errado é o nosso exceto e é o nosso gabarito. Então, muito cuidado, porque toda vez que a banca coloca um exceto, geralmente a letra A é certa.
E às vezes o cara se empolga, vai no calor da emoção, fala, acertei, vou embora, vou para a próxima. E aí acaba passando batido e errando uma questão que tinha uma potencial chance de ser ali acertada, beleza? Então, se estão corretas 4, eu quero a exceto, eu quero a errada é o meu gabarito. Show de bola? A. Foi instituído o Símbolo Nacional de Identificação de Pessoas com Deficiências Ocultas. Deficiências ocultas. Perfeito. A letra A está certa. Se está certa, não é o meu gabarito. Professor, o que seriam essas deficiências ocultas? É aquela pessoa que você, olhando para ela, você não consegue identificar que ela possui alguma deficiência. Então, o cordão é o símbolo para que a sociedade, de forma em geral, ela consiga identificar que aquela pessoa ela tem alguma deficiência e que se algo não correr ali de forma natural, possa ser identificado que ela tem deficiência e assim possa ser compreendido o contexto, beleza? Então, foi instituído exatamente o símbolo. E a gente vai já ver. E, professor, que símbolo é esse? Calma que a gente vai analisando as questões. B. A utilização do símbolo nacional de identificação dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência solicitado por atendente. Cuidado, cuidado, cuidado. Se eu estou com um cordão, e eu já passei a dica, né? Já passei o bizu. Mas se eu estou ali com o símbolo nacional da identificação dessa deficiência oculta, mas uma autoridade me solicita documento que comprove que eu tenho aquela, não é dispensável. Pelo contrário, não dispensa. Se não dispensa a apresentação, é errada. Se é errada, é o meu exceto. Se é exceto, é o meu gabarito. Gabarito, letra B. Beleza? O uso do símbolo nacional é opcional. Perfeito. Não é obrigatório. Ele vai te dizer lá na lei que não é obrigatório. O símbolo, você andar com o símbolo, não é obrigatório. Se não é obrigatório, é opcional. Letra C está correta. Se está correta, não é o meu gabarito. D. A ausência do símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei, com certeza. A pessoa não utilizar ou não portar o símbolo, isso não vai impedir ou restringir ela de exercer os seus direitos, ainda mais se ela tiver uma documentação que comprove, beleza? Letra D também correta, por isso não é o nosso gabarito. E o cordão de fitas com desenhos de girassóis é o símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Esse é o nosso símbolo. O símbolo das pessoas que possuem essa deficiência oculta e elas querem se identificar como uma pessoa com deficiência e essa deficiência, às vezes, aparentemente, ela não é perceptível, então ela quer se identificar, ela quer, exatamente porque é opcional, ela usa esse cordão com fita de desenhos de girassóis, beleza? Cuidado que o cordão não é para que a pessoa fique anônima ou algo do tipo, não. Ela quer dizer que ela tem ali uma deficiência que, de repente, você olhando não consegue identificar de plano. E que se algo ali não correr bem ou ela precisar, de repente, usufruir de algum direito, as pessoas já identifiquem de longe que ela é detentora daquele direito. Beleza? Para que não cause ali um constrangimento ou ali algo de errado. Beleza? Então, para confirmar, gabarito letra B, vamos para a questão de número 4. Em relação aos conceitos elencados no artigo 3º, e agora a gente já entra de fato na parte dos conceitos do artigo 3º, que vocês precisam ali ter fortemente gravados, principalmente os que são fáceis de serem confundidos, e a gente vai dar destaque para eles aqui agora. Ó, o desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços adaptados em projetos específicos que possibilitam a utilização por todas as pessoas. Veja, eu falei em adaptação, eu não estou falando, passa longe de ser aqui desenho universal. Porque o desenho universal, ele é exatamente feito para que não haja necessidade de adaptação, para que todos nós possamos utilizar de forma indistinta o mesmo produto, beleza? Por exemplo, se eu tenho um orelhão, né? O professor do tempo do orelhão.
Mas imagina aí, você tem ali no aeroporto, que geralmente ainda tem, você tem um orelhão que ele é alto, e aí vai impedir ali uma barreira que pode impedir a utilização por uma pessoa, por exemplo, de baixa estatura, beleza? E aí você tem um orelhão baixinho do lado, bem baixinho, certo? Que uma pessoa de uma estatura ali mediana teria dificuldade de utilizar. Então, o que que acontece? Se eu falo em desenho universal, eu não vou falar em 2 orelhões. Eu vou falar numa disposição de orelhão em que toda e qualquer pessoa consiga acessá-lo com as teclas medianas, com a forma de pegar. Então, aquele orelhão ele vai ser universal, utilizável por todos, sem a necessidade de adaptação. Por isso, não é a nossa letra A, beleza? Só para o professor beber um instantinho aqui, uma água. Voltamos. Ó, a distinção dos conceitos de pessoa com deficiência e de pessoa com mobilidade reduzida, ele está falando de pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida, se dá em relação ao lapso temporal do impedimento, nada a ver, o qual para as pessoas com deficiência é a longo prazo, enquanto para a pessoa com mobilidade reduzida é apenas temporário, não. A gente acabou de ver que a pessoa com deficiência, ela é a longo prazo, beleza? Mas quando eu falo em mobilidade reduzida, pode ser inclusive permanente. Igor, como assim vai ser permanente? Então não vai ser mobilidade reduzida, vai ser ali deficiência. Cuidado, a gente não mede, não se mede pelo lapso temporal. Não é o tempo que vai determinar se é pessoa com deficiência ou se é pessoa com mobilidade reduzida, mas sim o nível de redução de usufruir de determinados direitos. Se a pessoa é impedida de usufruir determinados direitos, eu estou falando de deficiência. Se a pessoa ela tem ali uma redução no usufruto, né, em usufruir determinado direito que é dela, aí eu estou falando de pessoa com mobilidade reduzida. Show de bola? Então, não tem nada a ver com lapso temporal, letra B não é o nosso gabarito. C, barreiras se restringem, quando eu falo em restringir, eu já tenho que olhar, né, com um olhar apurado, a qualquer entrave ou obstáculo físico que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos. Quando eu falo em se restringem, eu estou falando que só existem barreiras físicas. E a gente vai ver que são 6 tipos de barreira, não só a física, beleza? Eu tenho barreira atitudinal, não vou falar porque a gente vai ver uma questão daqui a pouco. Mas são vários tipos de barreira, não somente a física. Cuidado, deficiência não se limita à deficiência física. Você tem outros tipos e a gente acabou de ver ainda agora ali, quando a gente fala de psicológico, de social, de outros fatores a serem observados, beleza? Então, letra C, também não é o nosso gabarito. D, a tecnologia assistiva ou ajuda técnica conceitua-se como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Exatamente. Eu estou falando ali, tecnologia, só um momento, calma aí. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Não, pessoal. Aqui, ele inverteu. Quando a gente fala aqui, quando a gente fala aqui, cadê? Não, tá certinho. O professor está confundindo aqui com uma outra situação. Aqui, pessoal, quando eu falo em tecnologia assistiva
ou ajuda técnica, agora sim, é porque tem uma outra questão de adaptabilidade, mas aqui está certo mesmo. Esse conceito são produtos, ou seja, a tecnologia assistiva são produtos, ou todos esses outros substantivos aqui, que vão ajudar, na atividade e na participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Beleza? Toda tecnologia assistiva aqui é de assistir no sentido de ajudar, de auxiliar. Por isso, ajuda técnica. Então, é o nosso gabarito, realmente é o nosso gabarito letra D. Beleza? Letra E. Acessibilidade é a possibilidade de condição de alcance para a utilização de variados elementos com segurança e autonomia por pessoa com deficiência, não incluídas as pessoas com mobilidade reduzida. Não incluídas, não. Incluídas as pessoas com mobilidade reduzida não é o nosso gabarito. Portanto, só confirmando, gabarito letra D. Show de bola? Cadê? Vamos aqui. Agora sim, a gente vai para a parte de barreiras, beleza? Artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência destrincha o conceito de barreiras, as quais são classificadas pelo dispositivo legal em... Ele quer, 4 são classificações e uma não é. Essa aqui não é o nosso gabarito. Então, ele vai falar barreiras estatais. E aqui já começa. Barreiras estatais, eu vou deixar aqui de ladinho para vocês, Existem barreiras nas comunicações e na informação? Sim. É um tipo de barreira que está descrito lá na sua norma, beleza? Então, por exemplo, quando você chega a um determinado... A pessoa com deficiência, por exemplo, ela vai a um determinado lugar e ela não consegue se comunicar, ou se ela não tem acesso à informação, porque não tem ali a tecnologia assistiva que a gente acabou de ver na questão de número 4, você tem uma barreira de comunicação, beleza? Barreiras atitudinais também existem, e se existem não é o nosso gabarito. A atitude das pessoas, a forma com que as pessoas elas se portam, a forma com que essa pessoa ela é tratada e vista pela sociedade, ela pode ser gerada ali, pode gerar uma barreira atitudinal, beleza? Barreiras urbanísticas, e aqui a gente tem, urbanísticas e arquitetônicas, as duas são. Urbanística, eu estou falando de elementos urbanos, então eu estou falando de rua, de passeio. Imagina você quer ali ter uma pessoa cadeirante, ela quer subir o meio-fio e não tem uma rampa. Você tem uma barreira urbanística ali, porque você está falando de espaço público, beleza? Barreiras arquitetônicas, você está falando, por exemplo, dentro de um prédio público. Não só público, como privado também. Então, barreira arquitetônica, você está dentro ali de um espaço, dentro de um prédio, ou de uma casa, ou qualquer outro elemento desse tipo, e você tem uma barreira, ou seja, uma dificuldade para a limitação que aquela pessoa tem naquele momento, beleza? Aí eu acrescento a vocês também a barreira no transporte e a barreira tecnológica. Pronto, fecharam agora as 6 barreiras trazidas pelo nosso estatuto, e a barreira estatal é o único que não traz. A barreira estatal ela é mais genérica, né? Acabaria englobando tudo, mas ela não tem essa previsão. A barreira estatal, o Estado ele pode até dificultar, mas não vai ser visto como uma barreira em si próprio, beleza? Ele pode favorecer que as demais barreiras surjam. Show? Então, só para confirmar, gabarito letra A, e aí a gente vai para a nossa frase, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Então, calma que a sua hora vai chegar, e a sua hora chegou aqui com a equipe MQR, junto com o professor Cenoura e a nossa equipe aqui, beleza? Então, até a próxima, fiquem com Deus e vamos nessa, pessoal. Tamo junto.